Rafide seguiu devagar, a cabeça caída para não mais notar a estrela espalhando seu caminho de luz diante dele. Por que cometera um ato tão tolo? Não conhecia aquelas pessoas na gruta? Por que não tentara vender-lhes a túnica? O que diria Patros? E os outros? Eles rolariam no chão quando soubessem que dera de graça a túnica que se incumbira de vender. E para um menino desconhecido, numa gruta, rebuscou sua cabeça uma história que pudesse contar a Patros. Talvez pudesse dizer que a túnica fora roubada de seu animal enquanto estava no refeitório. Creria Patros em tal história? Afinal de contas, havia muitos bandidos na terra. E se Patros acreditasse, não seria então culpado de desleixo? Logo alcançou o caminho que levava ao jardim de Getsêmani. Desmontou, encaminhou-se cansadamente à frente da mula até chegar à caravana. A luz do céu parecia a luz do dia, e o momento que temia rapidamente se avizinhou. Assim que viu seu amo Patros do lado de fora da tenda, fitando os céus, Rafide permaneceu inerte, mas o ancião notou-o quase imediatamente. Havia pavor na voz de Patros quando se aproximou do jovem e perguntou: "Você veio diretamente de Belém?" "Sim, meu amo." "Não está alarmado por essa estrela o acompanhar?" "Não notei, senhor." "Não notou?" "Senti-me incapaz de sair deste lugar logo que a vi erguer-se sobre Belém, há quase 2 horas. Nunca vi estrela com mais cor e brilho. Logo que a vi, ela começou a mover-se e a aproximar-se de nossa caravana. Agora que está bem em cima, você aparece. E pelos deuses, ela não se move mais." Patros acercou-se de Rafide e examinou a face do jovem enquanto perguntava: "Você participou de algum fato extraordinário lá em Belém?" "Não, senhor." O ancião franziu a testa como a pensar profundamente. "Nunca conheci uma noite ou experiência tão grandiosa como esta." Rafide hesitou. "Eu também jamais esquecerei esta noite, meu senhor." Então alguma coisa realmente aconteceu. Como é que você voltou em hora tão tardia?" Rafide ficou em silêncio enquanto o ancião soltava, apalpando o embrulho do lombo da mula. "Está vazio? Êxito, finalmente! Venha à minha tenda e conte-me o que se passou." "Já que os deuses transformaram a noite em dia, eu não posso dormir, e talvez suas palavras forneçam alguma pista quanto à razão de uma estrela seguir um guardador de camelos." Patros reclinou-se na cama e ouviu de olhos fechados a longa história de Rafide em Belém, de infindáveis recusas, malogros e insultos. Vez por outra, assentia com a cabeça, como quando Rafide descreveu o mercador de cerâmica que o expulsara corporalmente de sua loja. E sorriu ao ouvir que um soldado romano lhe atirara a túnica ao rosto quando o jovem vendedor se recusara a abaixar o preço. Finalmente, Rafide, com a voz áspera e velada, descrevia as dúvidas que o haviam assaltado na hospedaria. Naquela mesma noite, Patros o interrompeu. Finalmente, Rafide, com a voz áspera e velada, descrevia as dúvidas que o haviam assaltado na hospedaria naquela mesma noite. Patros o interrompeu. "Conte-me, Rafide, as dúvidas uma por uma, o que lhe passou pela cabeça quando se sentou lamentando a sorte." Após Rafide nomeá-las todas dando o melhor de sua memória, o ancião perguntou: "Agora, que pensamento finalmente entrou-lhe pela cabeça e expulsou as dúvidas, dando-lhe nova coragem para se decidir a tentar de novo vender a túnica no dia seguinte?" Rafide ponderou a sua cabeça por um momento e então disse:
eu pensei apenas na filha de Cané. Mesmo naquela imunda hospedaria, eu sabia que jamais poderia vê-la outra vez se fracassasse. E então a voz de Rafide faltou. Mas eu falhei a ela, de qualquer forma. Falhou? Não entendo. Você não voltou com a túnica? Em voz tão baixa que Patros teve que se curvar à frente para ouvir, Rafide contou-lhe o incidente da gruta, o menino e a túnica. Enquanto o jovem falava, Patros relanceava os olhos repetidamente pela estrada aberta da tenda e pelo brilho, porém que ainda iluminava o chão do campo. Um sorriso ganhou forma em seu rosto perplexo e ele não notou que o rapaz interrompera a história e soluçava. Logo os soluços amanearam e houve apenas silêncio na grande tenda. Rafide não ousava fitar o amo. Fracassara e provara que não estava em condições de ser mais que um simples guardador de camelos. Combateu a ânsia de virar-se e de um salto e fugir da tenda. Sentiu então a mão do grande vendedor no ombro e forçou-se a olhar o amo nos olhos. Meu filho, esta viagem foi de muito lucro para você. Não, senhor, para mim foi. A estrela que o seguiu curou-me de uma cegueira que ainda reluto em admitir. Explicar-lhe-ei isto depois que regressarmos a Palmira. Agora faço-lhe um pedido. Sim, meu amo. Nossos vendedores começarão a chegar à caravana amanhã antes do pôr do sol, e seus animais necessitarão de cuidado. Concorda em assumir as funções de guardador de camelo por enquanto? Rafide pôs-se de pé resignadamente e curvou-se ante seu benfeitor. O que o senhor quiser, estarei às ordens. E lamento ter fracassado ao senhor. Vá, então, e prepare o regresso de nossos homens. E encontrar-nos-emos em Palmira. Assim que Rafide atravessou a entrada da tenda, a brilhante luz do céu cegou-o novamente, momentaneamente. Esfregou os olhos e ouviu o seu amo chamá-lo de dentro da tenda. O jovem virou-se, voltou para dentro, esperando que o ancião falasse. Então Patros apontou para ele e disse: durma em paz, você não fracassou. A estrela brilhante permaneceu no céu por toda a noite.